Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui nessa noite para gravar mais uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração. E essa noite o que eu quero ler encontra-se em Jeremias, capítulo 1. Fala, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Louvado seja Deus. A palavra que eu quero deixar aqui hoje, nessa noite, nesse início de final de semana, é que Deus tem um chamado na sua vida. Você que está me assistindo nessa noite, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. A Bíblia conta a história de Jeremias. Jeremias foi um profeta do Senhor. Jeremias foi um homem, que ele foi chamado, criança ainda criança, ele foi chamado por Deus, ele foi levantado pelo Senhor para ser um profeta, ou seja, uma pessoa que falava aquilo que Deus queria, Deus mandava mensagem para Jeremias e Jeremias apresentava para as pessoas ali, falava, ministrava sobre a vida das pessoas a vontade de Deus, Esse era o profeta, ele falava aquilo que Deus queria, aquilo que Deus mandava. E Jeremias, a gente vê que Jeremias, ele era uma criança ainda e ele era tímido, Ele era ali introspectivo, Mas, porém, ele foi o quê? Obediente à vontade de Deus, ao chamado de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz aqui, meu irmão, que Deus convocou, Deus chamou, Deus procurou Jeremias, Veio a palavra do Senhor a Jeremias e, meu irmão, o ministério de Jeremias ali, Deus estava na direção, Deus tinha levantado, capacitado ele desde criança, desde pequeno. Às vezes a gente olha as crianças, a gente pensa assim, a criança não entende nada. Não, a criança, ela entende as coisas, Jeremias foi chamado ainda criança pelo Senhor, O chamado dele, ele ainda era novo, ele ainda era pequeno. E entenda uma coisa, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Desde pequeno, Deus já vai ministrando, Deus já vai ensinando, capacitando aquela pessoa ali naquilo que ele tem o propósito. E assim foi na vida de Jeremias. E o Senhor falou com Jeremias: olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Versículo 5. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, ele era escolhido desde o ventre para ser profeta, para falar em nome do Senhor. Ele era escolhido desde o ventre para ser diferente, para fazer a diferença nessa terra. Tem muitas pessoas que elas são igual robôs, Elas fazem tudo que os outros fazem. Elas vão guiadas pelo que a televisão propõe, pelo que a mídia propõe, pelo que a moda propõe. Mas tem pessoas que elas são diferenciadas. E Jeremias, ele foi chamado para ser diferente. Jeremias foi chamado para ser alguém ali que fizesse, onde ele chegasse ali, as pessoas iam perceber, iam entender que Deus estava na vida dele. E tem que ser assim na nossa vida também. E aí o Senhor, ele falou com Deus, ah, Senhor, eis que eu não sei falar, eu sou uma criança. Jeremias, ele começou o quê? Se retrair.
ele começou a ficar inseguro. Meu Deus, imagina que Deus fala com a criança e a criança vai dizer: meu Deus, eu não sei nem falar, eu sou tímido, eu sou inseguro. E a criança vai começar ali, né, a falar coisas com o Senhor. Mas aí Jeremias, ele, por mais que ele falasse isso: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar, a gente vê que ele não rejeitou o chamado de Deus. Jeremias apresentou objeções para ser um profeta, como Deus queria, mas ele é como se ele dissesse: eu não sei falar, eu não tenho capacidade para isso, eu não estou preparado, mas eis-me aqui. É isso que a gente tem que falar com Deus. Senhor, eu não tenho capacidade minha própria. Senhor, eu não me sinto assim forte o suficiente para cumprir esse propósito. Senhor, eu não tenho a sabedoria, né, necessária para esse chamado. Mas eis-me aqui, se o Senhor está me escolhendo, se o Senhor está me chamando, é assim que a gente tem que se propor diante de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor falou com ele: não digas eu sou uma criança. Jeremias, não fala que você é uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irá. E tudo quanto eu mandar, dirás. Deus estava querendo dizer para Jeremias: Jeremias, não se preocupa se você é pequeno, se você é uma criança ainda. E nem fala isso, porque eu vou ser contigo. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, Ele garante. Quando Deus tem um propósito, né, em você fazer alguma coisa para Ele vai na frente. Ele falou: onde eu te enviar, você vai. O que eu falar, você vai dizer. O que eu mandar você dizer, você vai dizer. Ou seja, é como se Deus falasse: Jeremias, eu vou colocar as palavras na sua boca. Calma, fique em paz. Eu vou colocar você em lugares onde você não vai nem entender. Você vai estar em lugares e você vai ser usado. O Senhor estava querendo falar para Jeremias: olha, você vai ser usado em lugares que você nem imagina. Mas em tudo isso, Deus ia estar na vida dele. E eu quero dizer para você, não é diferente na sua vida, na minha vida. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito na sua vida. Tem um propósito na minha vida. E a gente tem que compreender e deixar Deus trabalhar. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Você já perguntou para Deus algum dia: Deus, qual é o meu propósito? O que o Senhor tem na minha vida? Porque a gente não está nessa vida. Eu acredito assim que a gente não está nessa vida à toa. A gente está aqui porque, primeiro, que nós somos criados pelo Senhor para adorar, para engrandecer o nome dEle, para servir a Ele, mas também porque Deus tem algo conosco, algo para cumprir na vida de pessoas usando a gente, algo para fazer, para realizar. Deus tem alguma coisa na sua vida que eu chamo de chamado, de propósito. E aí Jeremias falou, né, deu desculpas. É um conflito interior que ele viveu ali naquele momento, né? Ele não estava entendendo direito. Como que vai ser isso, né? Quando que isso vai acontecer? Como que eu vou fazer? Eu não sei, eu não consigo. E começou, né, a viver aquele conflito. Quantas vezes a gente começa a viver conflitos interiores, a gente não sabe muito bem como lidar com certos sentimentos, como lidar com certas situações. Quantas vezes a gente passa por isso? Eu passo, você passa, nós passamos por isso. São conflitos interiores que a gente fala: como que eu vou lidar com essa situação? Mas se o Senhor está na sua vida, Deus, Ele vai te dar resposta. Ele sempre vai te mostrar, né, como que Ele quer que a gente faça. Ele sempre vai fazer assim. Porque Ele falou com Jeremias: Jeremias, não precisa falar que você é criança. Aonde eu te mandar, você vai. E ele falou outra coisa. Deus falou para Jeremias: não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Ou seja, como se Deus falasse: olha, a mensagem, eu vou te dar a mensagem, Jeremias. E não precisa ter medo, porque muitas vezes a gente tem insegurança, meu irmão. Muitas vezes eu creio que Deus te coloca em situações que você fala: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas o Senhor, quando Ele manda, quando Ele determina, Ele garante, né? Ele trabalha naquele ambiente, Ele trabalha na vida das pessoas, Ele trabalha na sua vida, na minha vida, e Ele faz todas as coisas. Então Ele falou, Deus falou: não temas diante deles. Diante de quem Deus estava dizendo? Das pessoas que eu vou te enviar, Jeremias. Não temas diante deles. Se Deus te enviar, te colocar em lugares onde você vai ter que falar alguma coisa, você vai ter que ajudar pessoas, não temas, porque Ele vai ser contigo sempre. Porque muitas vezes, meu irmão, eu não sei se você conhece a história de Jeremias, ou muitas vezes Jeremias ele foi perseguido, ele foi rejeitado até pela própria família ali, pelas pessoas da terra dele. Ele foi um profeta que a Bíblia chama de profeta chorão, porque ele chorava, porque ele sofria, porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Mas sobretudo, Deus sempre esteve com Jeremias. Ele encontrou rejeição, então Deus já estava avisando a ele: olha, não temas
porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, eu vou te livrar, eu vou te dar livramento, eu vou estar com você. Quer maior segurança do que essa? Deus está conosco. Pode se levantar o mundo inteiro, se o Senhor estiver conosco, né? Maior é o que está em nós, que é o nosso Deus. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Ou seja, Deus estava dizendo: Jeremias, a partir de agora, através da sua vida, quem fala sou eu. A partir de agora, Jeremias, né? Quando eu falar, Jeremias, entrega a mensagem, você vai ter que entregar. E era uma responsabilidade muito grande, porque você ministrar sobre a vida de pessoas, sejam elas, né, de qualquer ambiente que a gente viva, é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. Tá ministrando hoje uma mensagem aqui, por exemplo, para vários corações, é uma responsabilidade muito grande. Mas se Deus manda, Deus garante, Deus trabalha nas vidas, Deus trabalha nos corações, Deus faz todas as coisas, Ele é fiel. E ele falou, Deus falou com Jeremias: olha, desse dia eu te ponho sobre as nações, para arrancares, para derribares, para destruir, para arruinar e também para edificar e plantar. Ou seja, Deus estava querendo dizer para Jeremias o chamado dele. Era um chamado árduo. Talvez Deus não tenha esse chamado, né, na sua vida tão árduo, porque o chamado de Jeremias foi sofrido, foi doído. Tem pessoas que Deus tem um chamado mais assim, tem outros, né, mais tranquilo. Porque do jeito que Deus trabalha, cada vida é diferente, não é igual. E eu quero, né, te mostrar aqui em que posição Jeremias se encontrava quando Deus falou com ele. Deus falou com Jeremias em que posição ele estava. Ele era uma criança, ele era um menino, ele era um jovem ali ainda, pequeno. Outra coisa interessante, né? Qual foi a resposta de Deus sobre o chamado que o Senhor estava falando com Jeremias? A resposta foi: eu tenho medo, mas eu estou aqui. Em outras palavras. E qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Quando Ele te chama, né? Eu te coloco por profeta, eu quero te usar, eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero usar a sua boca para ministrar sobre pessoas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam restauradas. Sabe quando às vezes você dá um abraço, às vezes você fala uma palavra para a pessoa ela é curada. Porque, né, Deus usa a mim e você para isso, para um ministrar sobre o outro, e isso é lindo. E a resposta de Jeremias foi essa. Qual é a sua resposta nessa noite ao propósito que Deus tem na sua vida? Você já se perguntou: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Eu já fiz essa pergunta para Deus, Deus já me respondeu há muito tempo atrás. Você já fez essa pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça para ti? Porque Deus colocou a gente aqui na terra, nós temos família, nós temos amigos, nós temos tudo isso, mas e qual é o propósito para Deus? Em que nós somos úteis para servir ao Senhor? Essa é a pergunta dessa noite, nessa mensagem. E é interessante que qual será que é a nossa reação diante da insistência de Deus? Porque você vai ver aqui Deus insistindo na vida de Jeremias. Jeremias falou: não, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. E Deus continua insistindo. Porque quando Deus tem algo na vida da pessoa, Ele não desiste, Ele insiste. Porque o Senhor sabe o amanhã que a gente não conhece. Deus sabe muito além, né, do que nós sabemos a respeito das coisas que acontecem, das coisas que vão acontecer. E essa palavra que eu quero deixar nessa noite, né, para o seu coração, você que está me ouvindo. Eu quero deixar para o seu coração Jeremias capítulo 1, no início ali onde fala do chamado de Jeremias para profeta, para servo de Deus, para cumprir algo, né, um chamado específico, para ajudar pessoas, porque Jeremias ele tinha que dizer o que Deus mandava ali para uma nação, meu irmão. E às vezes a gente precisa falar só ali no meio que a gente convive, já tá bom. Porque, né, é no pouco que a gente vai falando, vai apresentando e Deus vai trabalhando. E assim foi na vida de Jeremias e assim é na nossa vida. Então que você possa entender, né, procurar entender o que Deus tem específico para você fazer nessa terra, nessa vida ainda. Qual é o seu chamado, né? Qual é o objetivo? E como você vai fazer para que se cumpra a vontade de Deus através disso?
Porque uma coisa é você saber o seu chamado, conhecer o que Deus quer para você. Outra coisa é você saber o que fazer desse chamado. O que eu faço com o chamado? Sabe, como se, digamos assim, que essa caneta aqui, digamos que é o que Deus colocou na minha mão. Vamos supor. Isso aqui é o meu chamado, é o meu propósito. Tá bom, Senhor, eu sei que isso aqui é o meu chamado, mas o que eu faço com isso? Como que eu uso isso? Entendeu? Tem que saber qual é o chamado e entender como você vai usar. Em que situação, em que circunstância. É só você perguntar que Deus vai te responder. Jeremias, ele falou, olha, não temas, porque eu vou te ajudar, vou te livrar, vou colocar as palavras na sua boca, vou, te colocar em lugares difíceis muitas vezes, porque a chamada de Jeremias era bem complicada, bem difícil. Mas em todos os momentos, Jeremias, eu serei contigo. Essa era a certeza da vitória dele. E assim é na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu irmão. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te mostre assim qual é o seu chamado, que Ele te ensine como usar todas as armaduras, todas as estratégias Ele te dê para você usar, para você poder ganhar vidas, para você poder restaurar pessoas através do seu chamado. Através do seu chamado, pessoas serão curadas. Através do seu chamado, do chamado que Deus tem na sua vida, pessoas vão ser reanimadas, restauradas, vão se levantar, vão estar no chão, desanimadas. E através do chamado que Deus tem na sua vida, essas pessoas vão se levantar. Essas pessoas vão ser tratadas pelo Senhor. E você vai ver, vai se alegrar. Glória a Deus.